Oba, oba, como se diz lá na Praça da Bandeira em Campina Grande, onde, como se dizia no meu tempo de adolescente, que eu frequentava, né? E vai logo dando like aí, que eu sei que você vai gostar, ó, porque o assunto de hoje é quente, viu? Tomei até nota para não ter perigo de errar. Você tem acompanhado aí a cruzada que o ministro Dias Toffoli tem feito para dizer, olha, está na hora da política voltar a sua supremacia, a justiça não tem que judicializar nada, o Supremo vai ficar no seu lugar. O Toffoli não tem prestígio nenhum, porque todo mundo sabe que ele nunca passou num concurso, nem para ser juiz, é um advogadinho, que era advogadinho do PT, empregado do Zé Disseu. Bom, mas o senhor Edson Fachin, já briguei até com meu amigo Zé Paulinho por causa desse Edson Fachin, porque eu acho ele muito complicado, né? O Zé Paulinho não, um grande jurista e tal. Então, o ministro Edson Fachin entrou nessa cruzada do Dias Toffoli. Primeiro ele soltou um documento dando um balanço sobre o andamento da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Aí ele pisou no meu pé, viu? O seu Edson Fachin pisou no meu pé, porque eu vivo descomparando os números da Operação Lava Jato em Curitiba, sabe? Por exemplo, graças a esse levantamento do Fachin, eu fiquei sabendo que a Operação Lava Jato produziu 226 condenações contra 146 pessoas. Algumas dessas pessoas, é claro, você vê pelos números, foram condenadas mais de uma vez. Juntas, estas sentenças somam 2.120 anos, 5 meses e 20 dias. Mas o senhor Fachin, no fim de semana passado, deu uma entrevista para o Estadão, dizendo que o Supremo é maior do que a Operação Lava Jato. Vamos comparar. Até agora, eu dizia sempre para vocês assim, 0. O Supremo é nota 0, porque não condenou ninguém. 0, nenhum foi condenado pelo Supremo. Agora não. Agora o Supremo produziu uma condenação. O senhor chamado Nelson Meurer, baixíssimo clero, né, foi sentenciado a 13 anos, 9 meses e 10 dias de cadeia. Por causa disso, o tribunal, segundo o Fachin, é muito maior do que a Operação Lava Jato. Ele deu entrevista para o Estadão, contando que o gabinete dele responde por 20%, 25% dos casos. E mais, a Lava Jato teve início, está no meio e vai ter fim. O tribunal vai realizar a sua função e permanece. O tribunal, uma democracia perene, o tribunal, infelizmente para a sociedade brasileira, não tem data para terminar e não vai terminar. Vai terminar no juízo final e aí não vai ter jeito de escapar, né? Ele disse o seguinte: eu, sem nenhuma falsa modéstia, acho que estamos cumprindo a função de fazer aquilo que deve ser feito. O que espero do ponto de vista de legado para quando eu sair é que tenha contribuído para o Supremo se tornar uma corte constitucional. Eu tenho algumas observações a fazer sobre a vaidade do senhor Fachin. O Supremo é a casa que solta o que a primeira instância condena, a polícia prende, a polícia faz um grande esforço para investigar, descobre rios de provas, e aí vem o Gilmar Mendes e solta, vem o Lewandowski e solta, vem a segunda turma e solta. Por exemplo, o senhor Dias Toffoli anda aí fazendo a pregação do novo comportamento do Supremo. Ele não contou ainda por que é que ele soltou José Disseu de Oliveira, condenado a 41 anos de cadeia e andando por aí sem tornozeleira. O senhor José Disseu de Oliveira é conhecido pelos seus antigos companheiros da esquerda como não é um militante não, viu? Não é um ativista não, um agente da Polícia Secreta cubana. Sempre foi tratado como isso, um agente da Polícia Secreta. Não interessa, no Brasil ele é um criminoso,
E digo mais, todos os seus companheiros condenados lá na Lava Jato, não, no Mensalão, né, na ação penal 470, foram indultados pela companheirinha Dilma Rousseff, que está completando 71 anos de idade e andou fazendo uma operação, uma angiocoronarografia no coração, né? Pois é, menos ele e o deputado Pedro Correia, porque os dois delinquiram na cadeia, estavam cumprindo pena pelo Petrolão e lá na Papuda, em Brasília, andaram cometendo os seus, continuando a cobrar propinas, cometendo esse crime horroroso de roubar o dinheiro do povo brasileiro. Bom, meu amigo, agora o Zé Dirceu está solto e o Toffoli não tem nada a contar, que foi ele que soltou por uma decisão monocrática que depois foi apoiada pela maioria da segunda turma, que são os 5, e 3 votaram para manter a sua decisão monocrática de soltar Zé Dirceu. O Toffoli, aqui citado, que é o autor da decisão monocrática, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, contra os votos do decano Celso de Mello e do próprio relator Fachin, que eu citei aqui até agora aqui neste meu comentário. Pois então, a missão do Supremo está sendo conspurcada por alguns elementos que de lá fazem parte do Supremo e mesmo pelo conjunto deles. Que veja, por exemplo, quando apareceu numa delação, foi publicada na capa da Veja, do Léo Pinheiro, da OAS, o nome do Dias Toffoli, de repente a delação, até hoje, está ali no limbo. Sabe aquele lugar entre o céu, o purgatório e o inferno? O limbo, no limbo onde ficam as almas penadas que ainda precisam pagar a pena. Ninguém fala mais nisso, porque tem um ministro do Supremo que está sendo citado. Bom, além disso, o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato, que é um anjo de candura, o ministro Fachin andou com um tal de Ricardo Saldi, que é da JBS, pedindo votos dos senadores para aprovarem a sua sabatina. Sempre que se fala nesse assunto, o Supremo cala. O ministro Gilmar Mendes já foi alvo de várias tentativas de impeachment no Senado. Nenhuma prosperou. Olha, uma pelo menos é da autoria do professor Modesto Carvalhosa, e nessa eu aposto. O professor Modesto Carvalhosa não entra em gelada jurídica. É um professor ilustríssimo da Faculdade de Direito. E ninguém jamais submeteu o Gilmar Mendes a nenhuma explicação. O juiz Marcelo Bretas, que talvez recebe mais a sua ira do que o próprio Sérgio Moro, já condenou um monte de gente lá no Rio, todos confessos ou delatados, todos comprovadamente criminosos, menos o Sérgio Cabral, que é o chefão da quadrilha. Todos os outros já foram soltos. Foi solto, por exemplo, o rei dos ônibus, né? Que é o casamento de cuja filha o Gilmar e sua mulher Guiomar foram padrinhos, e diz que padrinho de casamento não tem parentesco, nem relação de amizade nenhuma. É o seguinte, o Gilmar Mendes não tem que se explicar sobre nada, mas só solta, né? Já é inclusive motivo de piada. Já o Ricardo Lewandowski não é motivo de piada nenhuma, porque ele chega no avião, alguém diz respeitosamente que o Supremo é uma vergonha, sabe o que ele faz? Ele manda prender, chama a Polícia Federal, como se nós vivêssemos em pleno regime militar, como se nós vivêssemos num regime policialesco, no fascismo, tão citado pela esquerda do Mussolini, no nazismo do Hitler. E sabe o que aconteceu com o Lewandowski? Nada. Agora, o Lewandowski é violador, ele violou a Constituição quando, no julgamento do impeachment da Dilma, cuja sessão final do Congresso, do Senado, foi dirigida por ele, ele violou, riscou a Constituição para que Dilma pudesse concorrer ao Senado por Minas, sendo o quarto, porque não teve quinto lugar na eleição. Então o povo de Minas prova que o Supremo é uma vergonha.
vai mandar prender todos os mineiros que não votaram na Dilma, ministro Lewandowski, petista de carteirinha desde a infância. Bom, eu vou ficando por aqui, porque você tem outras coisas para fazer e eu também, mas volto. Amanhã eu volto. Então é o seguinte, dá um like aí, eu já te pedi, dá um like, depois se inscreve no meu canal. Ao se inscrever no meu canal, toca o sininho para você ser avisado dos próximos, e haverá próximos vídeos, né? Então, por enquanto, eu fico direto ao assunto. Em pé. E Deus é mais.